Como um anime tão engraçado, divertido, triste, emocionante, épico em vários momentos e com vários personagens e vilões memoráveis é tão criticado e reduzido a uma coisa apenas? Parece que virou modinha tacar lenha em Kimetsu. Existe um ponto de vista que parece constante sobre o anime. Essa obra só faz sucesso porque tem uma animação bonita. E essa frase até parece uma análise, mas na maioria das vezes é apenas uma forma de reduzir a obra inteira a seu aspecto mais chamativo. Sim, a animação de Kimetsu no Yaiba é excepcional. Porém, dizer que a série se resume a isso é ignorar justamente os elementos que fazem o público se importar com cada luta, com cada perda, cada vitória. A animação, ela até pode atrair o público no primeiro momento, mas ela não explica sozinha porque as pessoas choram com a história do Tanjiro, torceram para que a Nezuko voltasse a ser humana, morrem de rir com o Zenitsu, com o Inosuke, discutem sobre os vilões e continuam acompanhando essa obra mesmo fora das cenas de combate. Se fosse apenas visual, Kimetsu no Yaiba seria impactante por alguns minutos e depois descartável. O que existe, na verdade, é uma obra com uma proposta simples, mas executada com muita eficiência. Fala sobre luto, família, humanidade, perseverança e a possibilidade de escolher quem você será, mesmo depois de sofrer. O primeiro ponto é entender que a simplicidade não é sinônimo de pobreza, ou que isso estraga o anime. Existe o simples bem feito e o complexo caótico. Existem os dois jeitos. Demon Slayer não tenta construir o universo mais complexo dos animes, nem apresentar centenas de sistemas políticos, linguagens e conceitos impossíveis de acompanhar. A obra escolhe uma narrativa direta. O Tanjiro perde a família, que é morta pelo Muzan, e a irmã dele é transformada em um demônio. Por isso ele parte em busca de uma cura, enquanto enfrenta criaturas que também carregam histórias humanas. Quando os vilões de Demon Slayer têm flashbacks, passados tristes e até traumas, se a gente for olhar, praticamente todos os Hashiras têm histórias pesadas, perdas, amigos, famílias, e isso é uma qualidade da obra, não dá pra negar. Os personagens não deixam de ser aprofundados ou desenvolvidos. A história possui um objetivo emocional e narrativo muito bem definido. O Tanjiro quer muito salvar a Nezuko, mas também quer compreender o que aconteceu com os demônios, e ele não deixa de lutar contra eles, porque sabe o perigo que eles representam, mas frequentemente reconhece a dor que existia antes dessa transformação. Isso faz com que a obra não caia em uma divisão completamente infantil, do tipo, entre humanos bons e monstros sem sentimento. Sem falar também que o Tanjiro é um bom protagonista, que funciona justamente porque sua bondade não é representada como ingenuidade absoluta. Tanjiro é uma alma pura, porém ele sente raiva, medo, desespero, mas mesmo assim, ele não permite que essas emoções destruam a sua capacidade de enxergar o outro. Durante a história, ele mata demônios quando necessário, mas muitas vezes ele oferece uma espécie de despedida para eles. Isso não significa perdoar os crimes cometidos, mas significa reconhecer que a monstruosidade não apaga completamente a pessoa que existia antes. Como foi o caso da Daki e o Gyutaro, que antes de morrerem, os dois estavam dizendo um pro outro que se odiavam, que não queriam ter sido irmãos e por aí vai. E o Tanjiro tampa a boca deles e fala que ele só tem um ao outro. Mesmo depois de tudo que eles fizeram, ele sabia que os dois, seja lá pra onde eles iriam depois, precisariam um do outro. E essa é uma das ideias mais importantes da obra. Compreender alguém não é o mesmo que justificar os seus atos. O Akaza, por outro lado, representa alguém que perdeu tudo. E isso transformou sua obsessão por força em uma tentativa de negar a própria fragilidade. Os flashbacks dos vilões não existem apenas para fazer o público chorar antes da derrota. Eles servem para mostrar que o mal também pode nascer das feridas, mesmo sem transformar essas questões em longos diálogos filosóficos. A Nezuko também é uma personagem que desempenha um papel temático fundamental. Ela foi transformada em um demônio, mas preserva sua ligação com a humanidade. A sua existência, ela desafia a regra estabelecida de que todo demônio precisaria ser eliminado, né? Tanto que o Tanjiro teve que implorar para que o Tomioka e os outros Hashiras não matassem ela no início da história. Ao mesmo tempo, também, todos sabem que a Nezuko, ela representa um risco, e a confiança nela precisa ser construída por meio de ações, não apenas de palavras. A relação entre os irmãos é o coração da narrativa do anime. Vocês já pararam para pensar nisso? É uma história de um irmão querendo salvar a irmãzinha mais nova. Outro erro comum é afirmar que os personagens de Demon Slayer são rasos, apenas porque a obra utiliza arquétipos bem definidos. O Zenitsu, por exemplo, ele começa como alguém covarde, barulhento, grita muito, várias vezes, e é dominado pelo medo. Mas o ponto do personagem é justamente mostrar que a coragem não significa a ausência do medo. O Zenitsu tem medo quase o tempo inteiro, e ainda assim, em momentos decisivos, ele age para proteger os outros. A evolução dele não acontece quando ele deixa de sentir medo, mas quando aprende a não ser governado completamente por ele.
dele. E outro é o Inosuke, que começa com uma força bruta, incapaz de compreender os limites sociais e os sentimentos alheios, por causa da sua criação isolada nas montanhas, que fez com que ele enxergasse tudo como uma competição. Porém, a sua convivência com o Tanjiro, o Zenitsu, o transforma. Ele aprende a confiar, agradecer e a reconhecer a dor dos companheiros. Não é uma mudança instantânea, nem uma substituição de personalidade. O Inosuke continua excêntrico, agressivo, mas passa a utilizar essas características para proteger as pessoas, não apenas para provar superioridade. Até personagens com pouco tempo de tela, eles podem causar grande impacto. Por exemplo, o Rengoku. Ele é apresentado como alguém extremamente energético e idealista. Entretanto, a sua importância não é somente ligada ao carisma. Ele encarna a ideia de uma pessoa poder aceitar a sua própria mortalidade e ainda assim deixar uma herança moral para os mais jovens. A sua luta contra o Akaza é extremamente importante, porque ela funciona como uma passagem de responsabilidade entre gerações. Os Hashiras também na história, eles ajudam a ampliar a visão da obra sobre força. O Demon Slayer não apresenta um único modelo de caçador de Oni, cada um tem seu estilo, personalidade, etc. A Shinobu transforma a fragilidade física dela em uma estratégia e inteligência. A Mitsuri possui uma sensibilidade intensa, mas também uma enorme capacidade de combate. O Tengen trabalha mais com a ideia de espetáculo, autoconfiança, mas também revela uma certa preocupação com os companheiros, e por aí vai. Esses personagens mostram que a força não é apenas um poder destrutivo. A força pode ser disciplina, inteligência, memória, afeto ou a capacidade de continuar depois de uma tragédia. A obra valoriza estilos diferentes e por isso consegue apresentar combates que também são confrontos de personalidade. Como todo mundo sabe, é claro que a animação contribuiu para tornar as batalhas mais inesquecíveis, mas a qualidade das lutas não vem somente dos efeitos visuais. Vale lembrar, também cada confronto possui uma lógica emocional. No anime, cada personagem não está simplesmente tentando vencer, ele está tentando provar algo, proteger alguém ou superar uma limitação interna. No distrito do entretenimento, a batalha contra a Daki e o Gyotaro. Nessa luta já coloca um contraste da relação entre os irmãos, comparando o amor do Tanjiro e a Nezuko com um vínculo marcado por ressentimento, dependência e sofrimento, no caso da Daki e do Gyotaro. Além disso, o sistema de respirações funciona porque traduz a personalidade do Hashira. A respiração da água, por exemplo, ela transmite a adaptação e a fluidez. A do trovão enfatiza a explosão e a precisão. A da fera expressa um instinto mais imprevisível. São extensões da maneira com que cada personagem pensa e age. Mas lógico, defender Demon Slayer não significa afirmar que a obra é perfeita. É possível criticar a repetição de algumas fórmulas, o excesso de humor em determinados momentos, a quantidade de personagens introduzidos em pouco tempo e o ritmo de certos arcos, beleza, tranquilo, e com certeza também é válido você preferir animes com histórias mais complexas ou com maior desenvolvimento político, psicológico, mas uma crítica justa precisa avaliar a obra pelo que ela pretende fazer. Kimetsu não quer ser um tratado realista sobre guerra ou um quebra-cabeça narrativo interminável. Seu objetivo é construir uma jornada emocional com temas claros, personagens carismáticos. Dentro dessa proposta, a obra entrega muito mais do que apenas animação bonita. No fim das contas, querendo ou não, Demon Slayer se tornou popular porque combina várias qualidades. Mas e pra você? Acha que Kimetsu é superestimado? Ou todo o sucesso que tem é merecido? Deixa aqui nos comentários com sinceridade. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo.